vou falar um pouquinho da minha experiência como leitor do Dalrymple, né? E desse livro especificamente, que foi um dos que eu mais gostei, dos mais de 10 que eu devorei. É curioso isso, que a gente às vezes não para pensar no poder de influência de um indivíduo. Eu não conhecia esse autor até pouco tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás. E li numa coluna do Luiz Felipe Pondé a recomendação, e tem certas pessoas que quando recomendam um livro eu vou lá e compro na hora. E eu li o primeiro, li o segundo e realmente me encantei com o estilo dele, com isso que o Edson estava colocando, que eu acho uma das coisas mais interessantes. Ele é Theodore Dalrymple é um pseudônimo para Anthony Daniels, que é o nome verdadeiro dele, que é um médico psiquiatra britânico. E o mais fascinante dele, na minha opinião, é que ele vem de baixo para cima, criando todo o arcabouço intelectual, ideológico dele, com experiência em campo. Ele trabalhou, só para vocês terem noção, mais de 14 anos em prisões britânicas, nos guetos. Ele rodou todos os países miseráveis, comunistas, in loco. Foi lá visitar a Coreia do Norte, foi visitar tudo que é coisa esquisita, né? E ele realmente viu ali, eu acho que essa é a definição que eu trago dele, né? Eu como autor do Esquerda Caviar, ele viu na prática todas as mazelas, todos os efeitos nefastos que essas teorias bonitinhas, entre aspas, progressistas, modernas e tudo mais, né, seculares, acarretam na vida do cidadão do andar de baixo. Então acho que ele viu com muita propriedade o estrago que essas bandeiras progressistas defendidas lá no Central Park, ou no conforto dos cafés de Paris, ou aqui no Leblon, acabam gerando na vida das pessoas que vivem nos guetos, que vivem nas comunidades carentes, que vivem nas favelas. Então é um autor realmente que eu fiquei fascinado e pela objetividade também com a qual ele defende suas ideias, justamente por ser uma pessoa desprovida desse linguajar acadêmico, pedante, né, de quem vive nas torres de marfim e não no dia a dia, no cotidiano da vida das pessoas comuns. Theodore Dalrymple é uma espécie, e isso não fui eu que disse, foi Roger Kimball, por exemplo, outro autor conservador que eu tenho muito apreço, é uma espécie de Edmund Burke da modernidade, né? E esse livro talvez seja justamente a maior prova disso. Eu resumiria nossa cultura, ou o que restou dela, como uma espécie de ode à civilização. Isso é outra característica que eu me identifiquei muito com ele. Ele passa a defender tradições, a defender todo o legado da civilização ocidental, que é basicamente a história da sociedade judaico-cristã, sem necessariamente defendê-la do ponto de vista religioso. Ele não é uma pessoa religiosa, assim como eu não sou, mas isso não nos impede, e isso faz com que eu me identifique muito com ele, isso não nos impede de olhar para o legado dessa civilização judaico-cristã, de tudo isso que tem de positivo que nós herdamos, que vem aí de uma história milenar, que tem a ver, sim, com toda a tentativa e erro, com todos os valores que foram sendo disseminados por essa cultura que está sob ataque. Começa, logo no prefácio, a frase dele, que abre o livro, né, a constatação de que a fragilidade da civilização foi uma das grandes lições do século XX. Bom, o século XX foi o século do nazismo, foi o século do comunismo, e foi o século da revolução libertina, sexual da década de 60, e tudo isso que nós vemos até hoje, certos estragos, né? E, portanto, essa constatação que ele faz, eu acho uma das mais importantes, porque ele tira da zona de conforto essa geração mimimi, essa geração que assume como garantida a civilização. Ou seja, nós achamos que a vida se resume ao Leblon ou ao Central Park, e aqui eu indicaria a peça do Polanski, que virou filme, O Deus da Carnificina, onde ele trata muito bem isso, né, que é no papel da Jude Foster, é uma pessoa absolutamente ícone da esquerda caviar, né, dos progressistas que tomam o mundo como se fosse tudo isso garantido, toda essa civilização que nós temos como herança, uma coisa que não tem nenhuma ameaça, que não tem nada como solapá-la, e achamos então que o mundo é formado com base nisso.
e esquecemos o quão frágil pode ser a civilização. Esquecemos o quão frágil pode ser a própria natureza humana. Então, essa turma progressista que gosta de ver o ser humano com uma luz romântica, né, de uma forma idealizada, como uma espécie de bom selvagem russoniano, e esquece o que está lá latente, o que está lá por trás dessa natureza humana muito mais destrutiva muitas vezes, ou que sedenta até mesmo por violência e tudo mais. Eu acho que o Dalrymple, ele traz à tona, ele nos mostra, ele esfrega em nossa cara, muitas vezes com um toque de realismo cruel, por ter essa experiência vasta de campo, né, de ter atendido tanta gente que sofreu por conta de esquecer ou ignorar essa natureza humana. Ele esfrega em nossa cara, então, essa fragilidade da civilização. Ele vem mostrando como muitas vezes o inimigo da civilização não necessariamente é aquela figura típica dos bárbaros, dos visigodos, que vêm destruir a civilização, ou então os mascarados dos black blocs, ou coisa do tipo, né, que é mais evidente. Ele mostra que muitas vezes os inimigos dessa civilização, desse legado civilizacional que nós herdamos e que é tão valioso e que é raro, não é a história da humanidade nos últimos milênios, em regiões diferentes, não é a história da civilização como um todo, é a história de uma parcela da humanidade, né, e que temos que entender por que então chegou-se lá, e que isso não foi o comum, não foi o de praxe. Mas muitas vezes os inimigos então não são esses bárbaros evidentes. Eles são quem? Eles são os intelectuais, eles são os acadêmicos, eles são os cineastas, eles são todas essas pessoas, os médicos mesmos, né? Porque que vem com um discurso justamente contra essa civilização, contra esse legado da civilização, relativizando o que ela representa, defendendo, por exemplo, que não existe isso, algo como uma civilização mais avançada, né? O relativismo cultural, o multiculturalismo, já é um dos principais veículos de ataque à civilização que o Dalrymple defende, porque ele entende que se nós cairmos na vala comum de que não há algo como uma civilização mais avançada, que tudo é apenas diferente, então nós temos que defender que a turma do ISIS, né, dos islâmicos que degolam qualquer um que discorda de sua religião, eles não são inferiores aos suíços ou aos britânicos, eles são apenas diferentes. Então como é que a gente vai conseguir defender até mesmo valores universais, como a tolerância, como o diálogo, se nós partimos da premissa que não existe nada superior ou inferior, que são apenas culturas diferentes? O que o Dalrymple vai nos mostrar, por exemplo, né, nesse livro sobre cultura, mais especificamente, é que o niilismo estético, ou relativismo estético, tem tudo a ver, por exemplo, com o relativismo moral, com a subversão de valores da nossa sociedade. Por isso essa capa muito bem escolhida aqui pela Realizações, que aliás eu parabenizo na figura do Edson pelo brilhante trabalho de estar trazendo esse autor para o Brasil em língua portuguesa, mas é uma capa provocativa mesmo, porque a ideia é provocar, porque esse aqui é claramente um dos pacientes do Dalrymple. Ele viu esse tipo de gente sofrendo o que acontece quando você suspende a civilização, quando a civilização entra em greve, né? É isso que acontece, você cai num relativismo moral onde nada mais vale, e se nada mais vale, tudo vale. Os autores e os artistas modernos, eles entraram numa de que o chocar por chocar era o propósito da arte, que quebrar tabus era o único objetivo do artista, e juntando esse pedantismo típico dos artistas com essa necessidade de aprovação das massas na era moderna, né? Você caiu ali num resultado muito preocupante, que é justamente enaltecer o que há de pior. Então hoje nós temos um quadro dessas apresentações artísticas, dessas exposições e dessas eu esqueci o nome que eles usam hoje para instalação, né? Fazer as instalações artísticas. E quando você vai ver aquilo, não tem nenhuma mensagem, não tem nada, não tem nenhuma tentativa do artista ali de buscar
superar o efêmero da vida humana, né? O que é justamente temporário, e buscar com isso alguma forma de transcendência artística, que era o propósito dos artistas até então, né? Hoje não temos mais isso. Hoje o que nós vemos é a necessidade e o desejo de chocar por chocar. É um niilismo estético. Você vai nessas apresentações, você vê, às vezes, o lixo sendo enaltecido, e vem justamente por trás o quê? Essa ideia, então, de que o que é arte? Tudo é arte. Se tudo é arte, nada é arte. Então, Beethoven não é melhor ou pior do que o tubarão no formol do Hearst, ou então do que o pinico do Duchamp, e por aí vai. Então, nós vamos com isso criando um clima de subversão dos valores artísticos, estéticos, que estão a um passo da subversão de valores éticos e morais também. E é isso que o Dalrymple trata com muita propriedade. O Downton Abbey, ele também tem essa mensagem bonita, na minha opinião, e ali fica muito claro, né, essa época que não é tão atrás assim. Em 1912 começa o seriado, quando afunda o Titanic, e vai em 1920, 20 e poucos, depois da Primeira Guerra, e mostra o seguinte: você tinha ali na aristocracia britânica uma postura, e nos próprios funcionários, nos próprios empregados, uma postura de, não é uma resignação, mas é uma certa aceitação madura dos limites da natureza humana, da vida humana, né? E isso impunha um certo fardo às pessoas, principalmente a aristocracia, né? Ou seja, você entendia que o limite dos apetites humanos era parte da vida em civilização, em sociedade. E isso está no cerne da mensagem de Edmund Burke. Aquele que não consegue controlar os próprios apetites internamente, ele vai inevitavelmente depender de controles externos. Isso vai levar ao quê? Regimes cada vez mais tirânicos, paternalistas, né? Que são esses modelos de tutela do welfare state que a gente vê hoje, onde o cidadão é tratado não como um cidadão responsável, mas como uma criança indefesa, como um mentecapto, incapaz de assumir as rédeas da própria vida. Ele usa no livro o exemplo do enterro da princesa Diana, e a população estava cobrando uma reação mais histriônica da rainha, como se ela tivesse que chorar em público. Quer dizer, as pessoas não entendem muito que controlar certos sentimentos sempre foi parte daquilo que nós chamamos de comportamento civilizado. Enquanto que hoje a gente vive na era da diarreia moral, quer dizer, qualquer coisa que vem como espontânea, né, por seus apetites, por seus desejos, é tido como nobre, é tido como legal, é tido como válido, não importa o que, né? Então a pessoa vai lá e se expressa em público, como tivemos aqui na época até da visita do Papa, né? O sujeito vai lá e enfia um crucifixo no ânus e acha que com isso está fazendo protesto, quer dizer, e aí você vai condená-lo, e ele diz o seguinte: não, você está tentando tolher a minha liberdade e a minha espontaneidade. Eu sou um rebelde, pelo menos que ajo de forma natural e de acordo com os meus instintos. Como se isso fosse uma coisa decente, né? Até onde eu sei, quem usa os instintos como base de comportamento são os cachorros que fazem cocô pelado na rua ou transam com a própria mãe, né? Então, o grande progresso dos progressistas vai ser o ser humano chegar ao grande avanço de ser como um animal bestial novamente. É isso que está em jogo. O que nós estamos falando aqui? Da era da vitimização. Tem tudo a ver com tudo que eu estou falando até agora. É a era do coitadismo, ou seja, o indivíduo não é mais responsável por seus atos, ele é uma vítima da sociedade. E ele, diferente desses outros médicos, ele colocava o dedo na ferida e apontava um espelho na direção desses pacientes, perguntando: o que você está fazendo sobre isso? Exemplo, mulheres que apanhavam dos seus namorados. E ele cansou de virar e falar: por que você continua apanhando? Por que você não sai? Aí ela virava e falava: não, eu não consigo, eu não posso fazer nada, mas ele vai fazer o que sem mim? Quer dizer, sempre com um discurso que não se implica e que não assume a responsabilidade por seus atos. Novamente, tudo a ver com a decadência de valores que nós estamos vivendo na era moderna, onde as pessoas não mais batem no peito
e assumem as consequências de seus atos.